Olá, amigos do blog Paixão por Futebol. É com muito prazer, com muito orgulho que gravo essa participação para falar um pouco sobre a chegada do treinador colombiano Juan Carlos Osório ao São Paulo Futebol Clube. Dentro das possibilidades que o mercado apresentava, acho que foi um grande acerto do São Paulo Futebol Clube. Talvez o primeiro grande acerto da desastrada gestão Carlos Miguel Aidar. Mesmo assim, o presidente, que tem o ego maior que o Morumbi, na coletiva de apresentação do Osório, demonstrou toda essa personificação dele, desse personagem que é o presidente do São Paulo, tentando sempre chamar atenção. Mas enfim, o Osório, na sua entrevista, já demonstrou muita personalidade. Entendo que ele também fez um pouco de média, falando do 7-1, que essa diferença de 6 gols do futebol brasileiro para o futebol alemão é uma mera casualidade, né? Que foi um jogo fatídico, né? Ele até aborda a questão psicológica do jogador brasileiro, né? Que sentiu muito aquele confronto no Mineirão. Mas eu acho que o Osório sim simboliza uma mudança de rumo, né? Uma possibilidade de amadurecimento da discussão tática no Brasil. Ele, ele tem como costume modificar bastante a estrutura do time de jogo para jogo. Nessa sua passagem pelo Atlético Nacional de Medellín, de 3 anos, onde ele venceu 6 campeonatos nacionais, além de levar o Nacional de Medellín novamente às grandes instâncias do futebol sul-americano. Chegou à final da Copa Sul-Americana no ano passado, perdendo a final para o River Plate, eliminando o São Paulo na semifinal. Um confronto que ele relembrou bastante nessa entrevista dessa segunda-feira. E eu acho que ele vai ter bastante desafio. Eu acho que essa questão do papelzinho também está sendo abordada de uma maneira muito equivocada aqui pela imprensa paulista. Eu acho que isso pode servir como um pano de fundo para um começo talvez difícil que ele possa ter. Vão sempre falar desse papelzinho e tal, que eu acho que é um método muito inteligente. O jogador entende melhor através de papelzinho do que por grito, né? Eu tenho experiência própria como treinador de futebol amador aqui em São Paulo e eu também utilizo bastante esse método de enviar papelzinho para os meus jogadores, principalmente no intervalo. Os jogadores entendem melhor a marcação, a proposta de jogo que o treinador acha mais correta. Outro porém que o Osório usa bastante, jogadores multifunção. Não será surpresa para mim ver, por exemplo, o Denilson jogando como zagueiro, ou mesmo o Michel Bastos fazendo uma função mais defensiva no meio campo. Ele costuma fazer isso. Eu lembro o caso do Juan Valência, lateral esquerdo do Atlético Nacional de Medellín, que jogou como zagueiro, como primeiro volante, como meio armador. O Osório costuma fazer isso, né? Ele também usa bastante a medicina como aliado na escalação. Ele bastante trabalho de enzimas para ver a condição real do jogador para determinada partida e também de acordo ao determinado rival. Essa questão também de defender com 3 defensores ou linha de 4, ele costuma também levar muito em conta o ataque do adversário. Por exemplo, se jogar num 4-4-2, ele costuma jogar com 3 zagueiros, deixar um na sobra. Se for enfrentar um time que joga no 4-2-3-1, aí sim ele joga com uma linha de 4, né, para os laterais marcarem os 2 ponteiros, os 2 meias avançados da linha de armadores, deixando a zaga no 2 contra 1, né, contra o atacante rival. A imprensa paulista, a imprensa brasileira vai precisar dessa maturidade para entender esse método dele. Outra questão é gestão de elenco. O São Paulo tem um elenco bem complicado, né, com muitos problemas, muitos jogadores que se acham acima do clube por anos e anos de clube, pela moral que tem com a torcida, mas o Osório já deixou bem claro que isso vai contar muito pouco com ele. Ele costuma escalar quem está melhor fisicamente, tecnicamente. Essa vai ser bem interessante, a gente ficar atento a esse começo de trabalho do Osório nesse sentido.
O trabalho de treino também, né? Os treinadores brasileiros reclamam muito, né, do calendário, de ter que jogar sempre quarta e domingo. O Osório já indicou que ele gosta de trabalhar firme durante a semana, trabalhos táticos. Ele também utiliza bastante o trabalho de saída de bola, ele gosta que suas equipes saem jogando por baixo, né, sem pelotaço, chutão, né, como eles dizem lá na Colômbia, na América Latina, né, evitar os pelotaços. Isso ele faz um trabalho de 8 contra 8 em espaço reduzido, ele diminui o campo em 70 metros, com 8 contra 8, forçando os jogadores a terem a inteligência, né, para sair da marcação rival adiantada. O Osório utiliza bem, também para compactar o time. O time do Nacional de Medellín era bastante compacto. É um problema que o São Paulo tem atualmente. Ontem, no jogo em Porto Alegre, deu para ver bastante, né? Um 4-4-2 do São Paulo bastante espaçado, né? Muito distante os volantes dos dois atacantes. Ontem o Luiz Fabiano e o Alexandre Pato. Essa vai ser uma outra dura missão do Osório, colocar isso na mentalidade do jogador brasileiro. Enfim, o Osório, a meu ver, simboliza uma possibilidade de avanço, não só dentro de campo, mas também para discutir futebol aqui no Brasil. Bom, é isso, eu deixo um abraço aí aos amigos e espero retornar numa próxima oportunidade. Tchau.